Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, dependendo do horário que vocês estão me assistindo aqui. Eu sou a Adriele e hoje a gente vai ter mais uma aula de inglês e o assunto é esse que vocês estão vendo aí na tela. Comparativos e superlativos, né? Tanto de igualdade, superioridade e inferioridade para adjetivos longos e curtos e também os irregulares. Então, bora para mais uma aula e vamos ver como é que vocês se saem aqui. Pessoal, o que é realmente importante a gente lembrar quando estamos falando de comparativos e superlativos? Comparativos e superlativos são duas formas da gente usar, né, trabalhar com adjetivos. E os adjetivos são palavras que atribuem características aos substantivos. O que isso quer dizer? Um substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Então, por exemplo, cachorro é um substantivo, pessoa é um substantivo, né? Irmão é um substantivo, né? Mesa é um substantivo. Tudo isso que dá nome aos seres, né, é um substantivo. E quando a gente quer dar uma característica para esse ser, aí a gente recorre aos adjetivos. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o substantivo aí computador, né? Temos a palavra aí computador. E a gente quer dar um adjetivo para esse computador, né? Então, pode ser, por exemplo, computador novo, computador velho, computador bonito, computador feio, computador potente, computador fraco, né? Então, tudo isso, essas características que a gente está adicionando ao nome computador, né, o substantivo computador, são adjetivos. E aí, a gente tem, primeiro de tudo, a figura dos comparativos, que são coisas que são os que comparam uma coisa com a outra, né? Então, por exemplo, se eu quero comparar dois computadores, dizer que um é barato e o outro é caro, né? Então, eu estou comparando dois substantivos e usando adjetivos diferentes. Um é barato e o outro é caro, né? Posso dizer também que um é mais caro que o outro, que um é menos interessante do que o outro. Isso tudo são comparativos. E os superlativos, eles fazem uma afirmação sobre algo em relação a todos os outros do grupo. Ou seja, que não é uma comparação. Quando eu digo, por exemplo, nossa, esse daqui é o computador mais potente da loja, eu não estou comparando um computador com o outro, eu estou só afirmando que este aqui que eu estou mostrando é o mais potente dentre todos, né? Então, essa daí é a grande questão da diferença. Comparativo compara um com o outro, superlativo afirma uma coisa sobre os demais. E nem sempre precisa ser uma afirmação de superioridade, dizer, por exemplo, que é o mais potente. Eu posso também dizer algo tipo, não, esse daqui é o computador mais inútil que eu já tive, né? Então, assim, também um comparativo de superioridade, só que agora mais negativo, né? Tipo, mais inútil, né? E assim por diante, a gente vai vendo outros exemplos aí. E para facilitar para vocês entendam que um adjetivo curto, né, que são os short adjectives, eles são os que têm duas sílabas ou menos. E os adjetivos longos, os long adjectives, são os que têm três ou mais do que três, né? Lembrando também que o inglês não conta sílabas igual ao português, tá? A gente não conta pelo número de vogais, a gente conta pelo número de sons. Então vamos nessa. O primeiro comparativo que a gente vai ver é o comparativo de igualdade, né? E aí, tanto para os short adjectives quanto para os long adjectives, né? Adjetivos longos e curtos, ele funciona igual. Aqui não faz diferença qualquer qual, tá? Então, por exemplo, o comparativo de igualdade serve para a gente estabelecer uma relação de igualdade entre A e B. Ou seja, a gente não vai dizer que uma coisa é mais ou que uma coisa é menos do que a outra. A gente vai dizer que elas são iguais. Igual o exemplo que vocês têm aí na tela, né? Pizza é tão gostosa quanto hambúrguer, né? Não estou dizendo que a pizza é mais gostosa ou que a pizza é menos gostosa. Estou dizendo que é tão gostosa quanto. E para isso, em inglês, a gente usa a estrutura as mais o adjetivo mais outro as. Essas duas palavras aí, que na verdade é uma só, mas usada duas vezes, né? Tipo as, significa tão quanto, né? Ou tanto quanto. E o adjective é aquilo que a gente está comparando, aquela qualidade. Então, se eu estou dizendo que pizza é tão gostosa quanto hambúrguer, então gostosa é o nosso adjetivo e é isso que a gente está comparando. Não estou dizendo que um é mais, não estou dizendo que o outro é menos,
eu estou dizendo que os dois são iguais, tá? Então a gente tem ali a estrutura, né? Pizza é tão gostosa quanto hambúrguer. Em inglês, pizza is as tasty as a hamburger, tá? Uma coisa que é importante vocês repararem também, gente, é a presença do verbo to be ali. Quando eu digo pizza é tão gostosa quanto hambúrguer, eu preciso incluir um verbo to be também em inglês, né? Então vai ficar pizza is. Se você não tá por dentro do verbo to be, eu aconselho que você assista as videoaulas que tem aqui para você relembrar o verbo to be, porque isso vai ser importante para o resto da sua vida, tá? Não tem como você falar idioma nenhum sem os verbos ser ou estar, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, pizza é o verbo ser, né? Então agora nós vamos passar, galera, para o comparativo de inferioridade. E é bom lembrar que o comparativo de inferioridade, ele nem sempre é negativo. Existem inferioridades que são positivas, como por exemplo, quando eu digo que uma coisa é menos cara, né? Ou que digamos assim, um hotel que eu reservei, ele é menos desconfortável do que eu imaginava, né? Que uma matéria é menos difícil do que eu achava, né? Então nem sempre a inferioridade ela é negativa. Só significa que é menos, mas pode ser um menos bom ou um menos ruim, né? E aqui também não interessa pra gente o tamanho do adjetivo, se ele é grande ou se ele é pequeno, né? Se ele é long ou se ele é short. Mais uma coisa que é importante vocês perceberem é que, assim, igual no português, o adjetivo de inferioridade, ele quase nunca é usado, né? Você não fica dizendo que uma coisa é menos cara, a gente normalmente fala que uma coisa é mais barata, né? Então, isso funciona também no inglês. O comparativo de inferioridade acaba sendo usado praticamente só quando a gente quer realmente enfatizar a inferioridade, né? Eu dei o exemplo do hotel menos desconfortável, porque recentemente eu precisei me hospedar num hotel e eu achei que ele ia ser um hotelzinho bem ridículo, bem terrível, porque a diária nele era no centro de uma cidade grande, assim, tal, mas a diária dele pro feriado de fim de ano, né, Natal e Ano Novo, tava R$30. Mas eu precisava muito ir para essa cidade, né, era uma parada profissional. E eu não tava com muito dinheiro, né, porque depois de todas as festas de fim de ano, passagem, enfim, eu fiquei nesse hotel de R$32 a diária e eu achei que seria uma experiência horrível. Mas não, no fim, o hotel foi menos desconfortável do que eu imaginava, né? Na verdade, ele era um hotel muito bom, né? Então, eu usei esse exemplo para vocês entenderem que às vezes o que a gente quer é só enfatizar a inferioridade, né? Eu achava que ele era desconfortável, mas ele era menos desconfortável do que eu achava que era. Ele ainda era um hotel super confortável, luxo, 5 estrelas? Não, né? Mas ele era menos desconfortável do que eu achei que ele era a princípio. E para nossa estrutura aqui, do comparativo de inferioridade, nós vamos sempre ter também o verbo to be, a palavra less, que significa menos, o nosso adjetivo, conforme vocês estão vendo aí, né? Tipo to be em roxo, less em verde, o adjetivo em vermelho, e a gente tem a palavra agora than. Than significa do que, né? Então a gente sempre vai ter less tanana, than, que é menos tanana, do que. Olha os exemplos aí. A bike is less expensive than a car. Uma bicicleta é menos cara do que um carro. This house is less cold than I had thought. Essa casa é menos fria do que eu pensei. Tá? Então aqui, como que é menos cara? Less expensive than. Como que é menos fria? Less cold than. E aqui a gente tem só o is, né, que a gente inclui. Tipo, porque se eu quero dizer uma bicicleta é menos cara, o em inglês is. Tá? Agora, gente, nós vamos entrar no primeiro caso em que o tamanho do adjetivo importa, tá? Não se assustem com o tamanho desse slide, que a gente vai passar bem devagarinho para vocês compreenderem direitinho o que eu estou falando aqui. Todas essas regras que eu vou falar agora, todos esses pontinhos azuis que vocês estão vendo aí, se aplicam apenas se o seu adjetivo for curto e se ele for regular, tá? Porque a gente vai ver adjetivos irregulares também. Então, olha só, gente. O comparativo de superioridade,
é o que a gente usa mais, né? Serve para dizer que uma coisa é mais ou menos do que a outra. E assim como o comparativo de inferioridade não quer dizer que uma coisa é pior do que a outra, um comparativo de superioridade nem sempre vai querer dizer que uma coisa é melhor do que a outra, né? Porque, por exemplo, mais caro, né, é um comparativo de superioridade, mas é ruim pra gente, né? Tipo, eu queria viajar para tal lugar, mas agora as passagens estão mais caras, né? Mais caro, comparativo de superioridade, né? Só que é uma superioridade negativa, uma superioridade que não é melhor, uma superioridade pior, né? Então, gente, vamos levar agora em consideração o tamanho dos adjetivos e principalmente a forma como eles terminam. Você bateu o olho aí num adjetivo e percebeu que ele é curto. Vamos ver como é que eles terminam, porque no fim, né, se o seu adjetivo for regular, todos eles vão terminar com ER no final. Mas como que são a adição desse ER, né? Vamos ver. Primeiro, se o seu adjetivo já termina com a letra E, então ele vai ganhar só a letra R. Eu não disse que todos têm que terminar com ER? Então, se ele já tem o E, só precisa do R, né? Por exemplo, olha aí nesses quadradinhos aí no nosso quarto pontinho. Adjetivos terminados em E ganham R. Por exemplo, nice, né, que é legal, agradável, vira nicer, que significa mais legal, mais agradável, né? Terminou com E, ganhou um R lá, vocês estão vendo, né? Aí a gente tem a palavra large, que é grande, né? Uma das formas de dizer grande em inglês, né? Large vira larger. Então, seria tipo mais grande, né? Ou como a gente diz em português, maior. Se o seu adjetivo ele termina com CVC, ou seja, uma consoante, uma vogal e uma consoante juntas, nós precisamos dobrar a última consoante antes de adicionar um ER. Então, por exemplo, a gente tem big. Big é outra forma de dizer grande, então a gente tem big, que é grande, e a gente tem bigger, que é, abre aspas, mais grande, né? Ou seja, maior. Então, vocês estão vendo ali, big termina não, né? A palavra inteira é um CVC. B é uma consoante, I é uma vogal, G é uma consoante, tá? Então, a gente vai dobrar o G e aí sim a gente vai adicionar o ER. Então, a gente tem big, bigger. A mesma coisa acontece com hot, né? Que é quente. Então, hot, H é uma consoante, O uma vogal, T é uma consoante. Dobramos, né? O último T. E aí sim acrescentamos ER. Então, a gente tem hot e a gente vai ter hotter, né? Quente e mais quente. Se o seu adjetivo ele termina com Y, só que antes do Y você vê uma consoante, você vai tirar o Y, tá? Você vai cortar ele da palavra e adicionar IER. Então, por exemplo, ali embaixo, happy. Happy termina com Y e antes do Y vem uma consoante, P. Então, a gente vai trocar o Y por IER e happy vira happier. Né? Então, a gente tem feliz e mais feliz. Fancy, que é elegante, né? Chique, vai virar fancier, né? Porque a gente vai tirar o Y, já que ele veio depois do C, que é uma consoante, e a gente vai acrescentar IER. Se o seu adjetivo não é nada disso, se ele não termina com E, não termina com CVC e nem termina com consoante mais Y, então você só coloca ER no fim. Igual a gente tem ali no nosso quinto pontinho, né? A gente tem, por exemplo, tall, né? Que é alto ou alta. E a gente põe um R no final. Termina com L, o L não é especial, né? Então, tall vai ficar taller. Fast vai ficar faster, tá? E aí, quando a gente vai fazer a frase, é a mesma coisa que a gente tinha antes, né? Nós vamos ter a marcação do comparativo e o then. Só que aqui no caso, a gente não vai usar a palavra less, a gente não vai usar a palavra mais nenhuma. A gente só vai acrescentar o R, o ER ou o IER, e aquilo já significa mais. Olha essa frase que eu coloquei de exemplo. Brazil is hotter than Canada. Isso aqui significa Brasil é mais quente do que o Canadá, né? Is é o nosso verbo é, Brasil é, então Brazil is
hotter significa mais quente. Than, que a gente viu no slide anterior, significa do que, né? Então, o Brasil é mais quente do que o Canadá. Brazil is hotter than Canada. E agora a gente tem também o comparativo de superioridade com os adjetivos longos. Nesse caso, quando o adjetivo é longo, a gente não vai acrescentar nada nele. A gente vai colocar uma palavra antes dele. E essa palavra é more, que significa mais. Então, essa daí é a nossa estrutura. Temos de novo o to be. A gente tem a palavra more, que significa mais. É claro, temos o adjective, né, que é o adjetivo que a gente está comparando aí. E than, novamente, porque significa do que. Então, a gente tem a frase de exemplo. A car is more expensive than a bike. Um carro é mais perigoso do que uma bicicleta, né? Então, agora, vamos passar para os superlativos. Gente, né, vocês lembram que eu disse que os superlativos, eles não comparam as coisas, né? Eles só afirmam que uma coisa é mais do que tudo ou menos do que tudo. Então, por isso, não existe superlativo de igualdade. Não tem como eu dizer que uma coisa é mais igual do que a outra. Tipo, esse daqui é o computador mais igual ao outro. Não, ou ele é o mais parecido, mas o mais igual não é possível, tá? Então, a gente só tem superlativo de superioridade e superlativo de inferioridade. E as regras, gente, são exatamente as mesmas do que os comparativos que a gente acabou de ver. Só muda, claro, as terminações das palavras, né? Vocês estão até vendo que esse slide aqui é bem parecido com o que a gente viu, né? O penúltimo que a gente viu, que é esse aqui, ó, né? Esse aqui é o comparativo de superioridade, adjetivos curtos. Esse daqui é o superlativo de superioridade, adjetivos curtos. Exatamente a mesma coisa, só vai mudar as terminações. Então, num superlativo, quando a gente está querendo fazer, né, alguma alteração, a gente não vai acrescentar ER. Todos os superlativos, se eles forem regulares e forem adjetivos curtos, terminam com EST. Antes era ER, agora é EST. Só que as regras são as mesmas. Por exemplo, se o seu adjetivo já termina com E, você só adiciona ST. Então, por exemplo, nice fica nicest. E large vai ficar largest. Porque nice já termina com E, só precisei acrescentar o ST. Os adjetivos que terminam com CVC dobram a última consoante e aí sim você acrescenta o EST. Então a gente tem big, que fica biggest, e a gente tem hot, que vai ficar hottest. Se termina com consoante e Y, né, vai tirar o Y e vai colocar IEST. Então happy vai ficar happiest e fence vai ficar fanciest. Se não for nada disso, né? Se nem terminar com E, nem com CVC, nem com consoante mais Y, só colocar EST. Então a gente tem ali de novo tall, que vai ficar tallest, e a gente tem fast, que vai ficar fastest. E quando a gente for montar a estrutura, aí vai ficar um pouquinho diferente, que a gente vai ter o verbo to be, se mantém, e a gente agora vai ter o nosso artigo the. E aí o nosso adjetivo com superlativo de superioridade. Não tem mais a palavra than, porque than significa do que, para você comparar uma coisa com a outra, né? Então aqui, como não é comparação, não precisa desse do que. Olha a frase que tem ali embaixo. My brother is the tallest person in my house. Meu irmão é a pessoa mais alta da minha casa. Então, the tallest person, a pessoa mais alta. Então, assim, eu não estou comparando meu irmão comigo. Não estou comparando meu irmão com meu pai, ou com a minha irmã, ou com a minha mãe. Eu estou dizendo que de todos nós que moramos aqui em casa, ele é o mais alto. Então, ele é, né, a pessoa mais alta. Estou afirmando uma coisa sobre ele em comparação com todos os outros iguais que ele tem aqui, que no caso são as pessoas que moram nesta casa aqui. E aí a gente tem o superlativo de superioridade para adjetivos longos. Da mesma forma que no comparativo a gente só acrescentava uma palavra a mais, agora a gente está também acrescentando uma palavra a mais. Só que agora não é a palavra more than. Agora, the
most. Então, olha a estrutura ali, ó. To be mais the mais most mais adjetivo, né? Adjective. Então, a gente vai ter he is the most irresponsible person I've ever met. Ele é a pessoa mais irresponsável que eu já conheci. Tá? Então, a pessoa mais responsável. The most irresponsible person. E se for inferioridade? Se for inferioridade, a gente vai fazer igual no comparativo de inferioridade que a gente usava less than, só que agora é the least. Tá? Então, a gente tem to be mais the mais least mais adjective. He was the least qualified candidate for his position. Ele era, né? Aqui eu coloquei um verbo to be no passado. Ele era a pessoa menos qualificada, né, o candidato menos qualificado para a posição. Né? Então, de todos os candidatos, ele era o menos. Tá certinho? Então, o candidato menos qualificado. The least qualified candidate. Tá? Então, tá aí. Deixei bem coloridinho para vocês entenderem o que é cada coisa, né? Desde o primeiro slide a gente tá assim. E agora a gente tem, gente, infelizmente, os irregulares, né? Que são essas palavras aí, ó. Então, por exemplo, a gente tem o primeiro de todos é good, né? Então, good, ele não segue as regras, ele é irregular. Porque se ele fosse regular, no comparativo ele seria gooder e do superlativo ele seria tipo goodest. Mas ele é outra coisa, né? Então, good vai ficar better e no comparativo, no superlativo ele fica best. Good significa bom. Well, o de baixo ali significa bem. Mas as regras são as mesmas, né? Se eu quiser dizer assim, eu tô me sentindo bem, I'm feeling well. Eu tô me sentindo melhor, I'm feeling better. Tá? Embaixo de well, a gente tem bad. Bad significa ruim, mal. É o contrário dos outros dois ali de cima, né? Em português, o contrário de bom é mal com U. E o contrário de bem é mal com L, né? Mas em inglês o contrário dos dois é bad e escreve igual. No comparativo, bad vira worse. E no superlativo ele vira worst. Embaixo de bad, a gente tem uma palavra aí que não está muito clara, mas essa palavra, gente, vou soletrar para vocês. I-L-L. Ill. Que significa mal, não de personalidade, mal fisicamente, sabe? Tipo, eu tô me sentindo doente, né? Tô me sentindo mal. I'm feeling ill. Tô me sentindo pior. I'm feeling worse, tá? E a gente depois tem much. Much significa mais. Significa muito, na verdade, desculpa. Para o que é incontável, né? E many significa muito também, mas para o que é contável. Little significa pouco, né? Então, se eu quiser dizer, por exemplo, eu tenho menos tempo do que eu achava, né? Então, I have less time than I thought. Não, então eu tenho pouco tempo, I have a little time, né? Então, se é menos ainda do que eu achava, então less time. Small smaller e também smallest, né? Tá aqui. Aí aqui, gente, ele só está incluído aqui, por quê? Né? Porque o small, no caso, ele... Assim, se fosse contar a regra mesmo, ele era para ser um adjetivo longo, né? Porque nós temos 3 sons, a gente tem small, 3, né, sons. Então, teoricamente, era para ele ser considerado longo, mas ele não é. Então, ele é considerado curto, smaller e smallest. Old tá aqui essa forma, porque essa daqui é uma forma diferenciada. Porque a gente tem old, a gente também tem older e a gente tem oldest, né? Se a gente quiser falar velho, mais velho e o mais velho, por exemplo. Aqui, old tá no comparativo elder e no superlativo eldest. Por quê? Porque essa daqui são as formas arcaicas dessa palavra, né? E acaba tendo uma conotação mais de respeito, né? Uma conotação mais de hierárquica, vamos dizer assim, né? Então,
É a mesma coisa, no fim a gente acaba traduzindo mais ou menos para a mesma palavra, só que no caso aqui é só para vocês saberem que old é irregular porque ele tem duas formas, né? Ele pode ser falado old, older e oldest, ou ele pode ser falado old, elder e eldest, tá? Late, gente, esse late que tá aqui, a gente não tá falando de late de atrasado, né, ou de tarde. Tipo assim, hoje eu cheguei mais atrasado do que ontem. Não, não é isso, tá? A gente tá usando esse late aqui como sinônimo de último, entre aspas, o último antes da sua fala. Então, por exemplo, quando eu digo my late husband, eu não tô dizendo que foi o meu marido atrasado ou alguma coisa assim, não, o meu último marido, o que morreu, né, antes de eu falar, tá? E a gente tem dois fars aqui, né? A gente tem o primeiro far, que o comparativo é farther e o superlativo é farthest. E o de baixo, né, que o comparativo é further e o superlativo é furthest. Olha só, a diferença aqui, gente, é no sentido que você aplica essa palavra far. Porque se for far significa longe, distante. Mas se for uma distância física, tipo, se eu quiser dizer que o Japão, a Coreia do Sul é mais longe do Brasil do que, sei lá, a Argentina, eu vou usar esses da linha de cima, os primeiros. Então, a gente tem far, a gente tem farther. Então, South Korea is farther from Brazil than Argentina, né? Então, a Coreia do Sul é mais longe do Brasil do que a Argentina. Agora, se eu quiser dizer uma distância que seja metafórica, por exemplo, eu quero investigar isso daqui mais a fundo. Não significa que eu vou literalmente para debaixo do solo e investigar lá. Significa apenas que eu vou fazer uma pesquisa mais profunda, mais detalhada, mais minuciosa. Nesse caso, eu vou usar o far de baixo. Então, assim, I will investigate further. Eu vou investigar mais a fundo. Certinho? Então, essas aí são as diferenças. E com isso nós ficamos aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar todas as suas dúvidas aí sobre os superlativos e os comparativos. Qualquer coisa, já tem outras aulas aí no canal que vocês podem assistir caso queira, né? Se não, ficamos por aqui e nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau!